como o Lohan disse anteriormente, aqui a gente tem 3 personagens principais, que um vai ser conhecido no restante da história. A gente tem a Ruth, né, a Noemi, que é a sogra dela, que parece estar bastante meio que descrente de Deus, como o Lohan falou aqui. Ela sentiu que a mão de Deus pesou sobre ela. Então ela está praticamente sem fé e não vê mais futuro na vida. E Boaz, que vai ser um grande personagem no restante da história. Inclusive, enquanto eu falava, eu pesquisei o significado do nome dele. Boaz significa rapidez e força, representa a força e a estabilidade e a bênção de Deus, o que vai ficar mais claro no decorrer da história. Mas Boaz foi um personagem principal para edificar a história de Ruth e a história de Noemi. Então é isso. A história se conhece assim. Ora tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico da família de Elimelec, e ele se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhar espigas daqueles cujos poros eu achar graça. E ela respondeu: vai, meu filho. Eu peço que, acho que não compensa, mas se vocês quiserem abrir no Levítico 19, de 9 a 10. Bom, diz assim: quando também secares a messe da sua terra, o campo do teu campo, não secarás totalmente, nem as espigas caídas colhidas da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los aos pobres ou estrangeiro. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, Ruth, de certa forma, está cumprindo está aproveitando o mandamento da lei de Deus, de fato, né? Em ajuda aos necessitados e às que precisavam. Então, Ruth foi colher espigas, que demonstrou bastante humildade, em meio a toda essa crise que ela passava junto com a sogra dela, para as duas conseguirem sobreviver. Né? Então, é o seguinte: foi depois de chegando ao campo, espigaram após os segadores e caíram em uma sorte que parte do campo de Boaz, que era da família de Elimelec. Então, a gente pode começar aqui a ver a ação de Jesus na vida de Ruth, né? De certa forma, da sogra dela. Ela tinha tantas fazendas para ir, tantos lugares para ir, e caiu justamente na fazenda de Boaz, que vai ser de grande importância para a história dela. Então, vai ter aquela coisa também da explicação do Lohan, do parentesco do remidor de Boaz. Então, tudo meio que vai se encaixando nesse começo de história para a redenção da vez de Noemi e da Ruth. Né? Seguindo no capítulo versículo 4, eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor esteja convosco. Respondeu-lhes: o Senhor te abençoe. Então, desde esse início, o Boaz se mostra ser um padrão, meio que uma pessoa muito boa. Tanto o tratamento dela é diferenciado com os trabalhadores da época. Né? Um tratamento, vamos ser um homem de caráter, parte disso aqui. Depois perguntou Boaz ao moço que estava sobre os segadores, para ver se de quem é essa moça? Respondeu o moço: essa moça é uma moabita que voltou com o nome do país de Moab. Disse-me ela: deixa-me colher e juntar espigas colhendo os morros após os segadores. Assim ela veio, está aqui desde manhã até agora, sem descansar sequer nem um pouco. Então, aqui Boaz já fica meio que, acho que a população em geral meio que fica sabendo da fama de Ruth, que é uma mulher que largou tudo, tinha tudo para ir para a casa dela, ficar de boa, voltar para os deuses dela. Não, ela preferiu seguir a sogra dela, e isso foi bem visto pela população em geral. Foi visto como força e como uma mulher de grande caráter, que já demonstrou de certa forma o interesse de Boaz. Eu estava até com dúvida se demonstrou um certo interesse romântico da parte de Boaz. Eu estava com dúvida nessa questão. Não pode falar até depois um pouco sobre. Seguindo aqui então a partir do 8, então disse Boaz a Ruth: escute, meu filho, não vasculhe outro campo, em tão pouco passes daqui, ajude-te às minhas moças. Naquele contexto, Ruth, você vê a condição de Ruth, corre um pequeno risco de vida. Ela foi logo na fazenda de Boaz, né, que ofereceu toda a proteção e todo o preciso para ela sobreviver, para ficar bem. Ela correu o risco de ser até estrupada, até, de certa forma, sofrer nas mãos de homens desconhecidos, do povo desconhecido. Então, ela era uma estrangeira, uma mulher que, aleatoriamente, caiu no campo e poderia sofrer. Então, Boaz ofereceu todo o suporte para ela. Aqui no 9. Os teus olhos estarão atentos ao campo e cegarem, irás após elas, nem dê ordem aos voos que não te molestam.
Quando tiver sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou: Por que achei eu graça a teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeiro? Ele respondeu: Boaz, bem se contou tudo quanto nos tem feito com tua sogra depois da morte de teu marido. Como deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para o povo que de antes não conhecias. Então, aqui, meio que a colheita de Ruth, essa forma de falar de alimento, a gente pode trazer, foi usada como forma de alimento, essa colheita da bênção de Ruth, uma condição totalmente, acho que foi a tragédia de Ruth, tudo de na verdade se tornou um ponto mais forte dela, né? Toda essa coisa de ser de ser estrangeiro, de ser de uma terra meio que amaldiçoada até por Deus, estava lendo um pouco sobre isso, se tornou o ponto mais forte dela. Ela veio lá, largou tudo aquilo e veio para cá. E ela começa essa colheita das coisas boas na vida dela, em que Boaz é a pessoa. A gente começa a ver a ação de Deus na vida dela. Parte do 12: O Senhor recompensa o que fizeste, e se seguir conseguido aquitando o galardão da parte do Senhor Deus de Israel, cujas asas tiveste a brigar. Disse ela: Acha essa teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste bondosamente tua serva, não sendo eu mesmo como uma das suas criadas. Aí ele fala também: Na hora de comer, disse Boaz, conchegou-te do pão e molho colocado no vinagre, sentando ao seu lado dos segadores. Ele lhe ofereceu o grão tostado, e ela comeu e ficou satisfeita, daí ele solejou. Então Ruth é tratada como Boaz como uma verdadeira filha, de fato, como diferenciar o tratamento dela. Uma estrangeira foi tratada como da melhor maneira possível. Essa parte. A partir do 15: Quando se afrontou para desespigar, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre os rolos deixai espigar, e não a sensualeza. Também tirar dos rolos uma espiga de ficar, para que as colha. Não repreendais. Assim ele espigou naquele campo até a tarde, deu outra temporada e foi quase uma época de cevada. Então, carregando com a cevada, ela veio a cidade e viu sua sogra. Aqui começa Noemi a ter esperança, de certa forma. Ela via como alguém injustiçada por Deus, esquecida por Deus, e vai até no 19 fala isso: Eu queria pedir sua sogra: Onde eles pegaram hoje, onde trabalhasse? Ele disse: Seja aqui de casa de ti. E ela relatou a sua sogra com quem tem que trabalhar, e disse: O nome do homem com quem trabalhar. Boaz disse: Não, sua nora, bendito seja ele do Senhor, não tem deixado mostrar a sua benignidade, nem para com os vivos, nem para os com os mortos. E olha mais uma vez: Esse é parente nosso, um dos nossos servidores. Então, meio que Noemi, uma mulher totalmente sem fé, totalmente longe de Deus, vista como ignorada por Deus, começa a ver esperança na vida novamente. Começa a ver que Deus está agindo na vida dela e a fé dela começa a crescer. E isso, de certa forma, foi edificante para ela, né? Que se via como desamparada por Cristo no meio de todo esse contexto. Seguindo o 21, respondeu Ruth Moabita: Ele me disse: Seguirás perto do meu osso, até que tenha acabado toda a minha série. Então disse Noemi, a sonora: Ruth, bom é filha minha, saísse com suas moças, e que não te encontrem no outro campo. Assim se juntou com as moças de Boaz para respirar até o fim da série da cevada e do trigo, e morava com a sua sogra. Ou então, finalizando a leitura, a gente pode ver como lição principal 3 coisas. A providência de Deus sobre a nossa vida. Ruth, acho que demonstra muito a parte da gente. A gente que não merece nada. Ruth veio um estrangeiro, não era vista como uma desconhecida total, que não merecia nada ali no meio. Então, demonstra toda a pequenez de Ruth, que pode ser pensada também com a gente. A gente não merece nada, mas mesmo assim, Deus de alguma forma reconhece a gente, vê todo o nosso esforço, de certa forma, e consegue jogar isso para nós. E também toda a bondade de Boaz para com... E pode ser usado na nossa vida também, toda a bondade de Boaz para com Ruth, para tratar da melhor maneira possível e acolher os estrangeiros da melhor maneira possível, para que ela tivesse uma vida plena e não corresse risco nenhum na terra dele. Acho que é isso. Enquanto o Gabriel falava, eu esqueci de falar uma coisa do livro Ruth. Muitos tratam como a mais bela história de amor, de romance, né? Justamente por causa dessa história de Ruth e Boaz. Mas, teologicamente falando, ela é realmente, se não for uma das mais belas histórias de amor, não por isso, mas pelo caráter teológico que o Gabriel trouxe para a gente. Que é alguém gentil, que não é do povo de Deus, está recebendo pela graça, sem merecer,
aquilo que não merecia, né? Favor imerecido. Então, Ruth simboliza a gente. Então, Deus traz, né, a gente, já dando indício que nós gentios seríamos também salvos, a salvação seria exclusiva. Vamos ficar de pé para encerrar?